Fala, guerreiros! Pré-jogo, Fluminense e Volta Redonda. Volta Redonda e Fluminense, né? Que é no campo do Volta Redonda. Segunda rodada, Campeonato Carioca. Os dois times não venceram na primeira rodada. O Fluminense empatou em Moça Bonita contra o Sampaio Corrêa 0-0. O Volta Redonda, né? Começou o campeonato perdendo pro Madureira, né? Lá em Conselheiro Galvão por 2-0. A gente vai falar sobre isso e muito mais, prováveis escalações, algumas possíveis retornos, né, de jogadores aí que fazem parte do grupo principal aí já nessa segunda partida, a pedido do Mano. E vamos falar sobre todo o confronto entre Fluminense e Volta Redonda aqui no pré-jogo, canal Guerreiro Tricolor. Então vem comigo, fica aí, que a gente já volta com tudo sobre o jogo de agora à noite, hein? Tamo junto! Fala, guerreiros, Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Jogo hoje, quarta-feira, às 21h30, 9h30, jogo tarde, né? Só vai passar na Premiere, hein? Que você que não tem, né, tem que ficar ligadinho aí, ou pegar algum lugar, algum amigo que tenha. Só na Premiere hoje, 9h30 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. O Fluminense tem 86 jogos, tá aqui anotadinho, certinho. São 54 vitórias, 15 empates, 16 derrotas. O Fluminense jogou mais no Raulino do que jogou contra o Volta Redonda. Olha só que dado interessante, né? O Fluminense jogou mais no Raulino de Oliveira do que contra o próprio Volta Redonda, que é dono do estádio. O Fluminense teve muitos jogos em 2005, né? Maracanã estava fechado para reforma para o Pan-Americano. Eu lembro muito, fui a muito jogo em São Januário em 2005. 2011 também, 2013, o Fluminense jogou muito ali no Raulino. 2015, né? 2013 foi ali antes da Copa do Mundo, né? De 2014, depois 2015 antes das Olimpíadas. Então o Fluminense ficou muito tempo sem jogar no Maracanã e jogou no Raulino. E para você já não esquecer, já que eu já fiz essa apanhada aí do Raulino de Oliveira, inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, ajuda muito o canal, principalmente a inscrição, você curtir, ajuda muito o canal a crescer, então faça isso aí. Se não gostar do vídeo também, pode dar o dislike lá no final, não tem problema, o importante é você estar participando. Então o Fluminense vem a campo hoje, até botei aqui no mapinha, uma provável escalação aqui, vou mostrar aí para vocês também, vou passar aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui no computador. Do provável time que vai jogar hoje, né? O Vitor Eudes, né? Na lateral direita, aí são os jogadores que devem estar à disposição para o jogo de hoje. O Guga, que é reserva, igual o Manuel, né? E o Vitor Eudes. O Mano pediu para o Guga, Nonato, o Freitas, o Ignácio e tem mais um. E o Lelê. E o Lelê vão ficar à disposição. Então, o que pode acontecer nisso aí? Eles entrarem como titular, né? Não sei como é que está o ritmo, né? O preparo físico desses jogadores que já vem treinando aí com o grupo principal, que começou depois, né? Esse grupo começou carioca, começou a treinar antes, né? Ou se ele vai manter o mesmo time que começou contra o Sampaio Corrêa. A princípio, a meu ver, com esses jogadores à disposição, ele deve levar a campo o Vitor Eudes, né? O Manuel. Aí eu acho que ele vai com o Davi, né? O garoto da base. Eu acho que ele não vai começar com o Ignácio. Eu acho que ele não vai começar forçando com o Ignácio no início de jogo. Então eu acho que ele vai manter a dupla de zaga aí com o Davi e Manuel. O Guga na lateral direita, esse eu acho que pode pegar a vaga de titular hoje, tá? Mas tem um porém, por isso que eu vou comentar dele depois. E na lateral esquerda, o Freitas foi treinado como lateral esquerdo. Ele que joga de terceiro zagueiro, joga muito de lateral esquerdo, né? O menino da base acho que ele não aproveitou a oportunidade, né? Eu acho que ele não fez um bom jogo no primeiro jogo, esqueci o nome dele agora, me falha a memória. Então acho que ele não deve ser o titular. Eu acho que o Freitas deve entrar como titular no meio-campo. O Wallace Davi deve ser mantido junto com o Nonato, aí esse eu acho que já entra como titular, né? E no meio ali, vamos ver, né? Se o Isaac vai continuar nesse meio campo aí, ou se ele vai fazer um meio campo com o Wallace Davi, Nonato e o Felipe Andrade. Por isso que eu falei do Guga, que o Guga pode começar de lateral direito ou pode começar no banco. E o Felipe Andrade começar na lateral direita. Ou ele fazer um trio ali, ele gosta de fazer uma trinca ali no meio campo, né? Colocando o Wallace Davi, o Nonato e o Felipe Andrade, com
o Lelê lá na frente, Riquelme aberto pela direita e o Paulo Baia, né, que começou o jogo contra o Sampaio Corrêa, aberto pela esquerda. Provável escalação do Fluminense, assim, a minha escalação, tá? Se o Lelê também não entrar como titular, João Neto mantém a vaga no ataque junto com Riquelme e Paulo Baia. É o provável time, para mim, do Fluminense contra o Volta Redonda, né? Marcão aí deve mandar esse time a campo com esses reforços aí para o jogo de hoje. Eu acho que o Mano quer aproveitar, né? Os jogadores que estão melhores fisicamente, né? Que estão bem fisiologicamente, para já ver como é que eles estão dentro de campo. Então, acho que essas são as substituições que eu acho que ele deve fazer, que ele deve fazer, né? E eu acho que o Felipe Andrade deve continuar tendo oportunidade. Eu acho que teve no início do Carioca passado. Fez um bom início de Carioca já esse ano na lateral direita. Eu não sei se vocês lembram, mas se eu não me engano, ele não começou no meio campo contra o Volta Redonda no ano passado, no 1-1 da primeira rodada. Ele começou na lateral esquerda. Jogando de lateral esquerda, ele começou no meio, terminou na lateral esquerda, alguma coisa assim, e jogou bem, tá? E jogou bem. Então, você olhando aí o campinho de jogo aí, você vê que essa pode ser a provável escalação do time do Fluminense. Já o Rogério Corrêa, né, que perdeu na primeira rodada, eu tive com os jogadores do Volta Redonda, fiz uma entrevista com algum deles aqui em Vassouras. Eles se prepararam aqui para o Campeonato Carioca, como no ano passado, e eu conversei com o diretor técnico, o Zada, né, o objetivo do Volta Redonda esse ano, né, o foco do Volta Redonda, e todos foram unânimes em falar que o objetivo principal do Volta Redonda é a Série B. Montar um time, né, treinar esse time para estar bem fisicamente, né, bem taticamente, para o campeonato da Série B, que é muito disputado, que é muito difícil. Eles que estavam comentando sobre isso. Então, o início de Carioca não foi legal. O Volta Redonda também não está treinando desde novembro, tá, gente? Volta Redonda terminou o ano ainda mais para o final do ano. Então, não está tanto tempo treinando assim. Não está fisicamente igual praticamente todos os pequenos começam o campeonato. É dito como a quinta força, né, esse ano no Rio. E vai ser um time difícil de ser batido, né? Quem aposta aí, quem gosta de aposta, você vai ver que a odd do Volta Redonda está mais baixa que a do Fluminense para vitória, né? Então estão acreditando mais numa vitória do Volta Redonda que no Fluminense. Eles jogam em casa, né? Tem um time que manteve a base, né? Eu estava conversando, manteve a base da Série C, né? Então o grupo já se conhece, não estão bem fisicamente, igual o time do Fluminense, então pode ser o ponto de equilíbrio da partida para o jogo de hoje, né? Eles devem vir a campo com o Jean, goleiro, o Wellington Silva, conhecido da torcida tricolor, né? Foi lateral esquerdo do Fluminense por um tempo. É o capitão do time, na direita. É o Bahia, o zagueiro, foi muito mal no jogo de ida. Com o Luan fazendo a dupla de zaga. O lateral esquerdo ainda tem uma incógnita, tem uma dúvida ali de quem vai jogar, então não consegui trazer para você aqui quem realmente vai ser o titular. Robinho, né, no meio campo, junto com o Pierre, fazendo aquela dupla ali na meiuca ali. O Bruno Barra, que era titular no passado, entrou no segundo tempo contra o Madureira, ainda está se adequando ao ano, né? Não está fisicamente ainda apto para jogar 90 minutos, então ele deve ficar no banco. Luciano Naninho, todo mundo já conhece, né? O Luciano Naninho, né? Uma lenda aí do futebol carioca, jogou vários campeonatos cariocas. No ataque temos o Kelvin, que jogou no Fluminense, o Marquinhos, o Kelvin pela direita, né, ele é canhoto, Marquinhos pela esquerda e o Bruno Santos no comando do ataque. Esse é o provável time do Volta Redonda do técnico Rogério Corrêa, mas podem ter algumas alterações, tá? O técnico Rogério Corrêa está promovendo algumas alterações por causa do início da temporada, da pré-temporada, principalmente por causa do primeiro jogo, né? O Volta Redonda também não está preparado igual o Maricá, igual o Madureira, igual o Sampaio Corrêa fisicamente para aguentar jogos de 90 minutos, né? Um seguido do outro. Tá igual o Fluminense, né? Só que o Fluminense não tá com o time titular. O time titular só deve estrear na quinta rodada. Por isso que é muito importante o Fluminense ter uma vitória hoje. Por quê? Eu tava olhando aqui a tabela. Vou falar da tabela aqui rapidinho. Não vou nem botar aí agora, mas o Maricá já venceu. E o Maricá chegou a 6 pontos. O Maricá venceu o Boa Vista por 1-0, né? Hoje mais cedo, às 13h45. Já é o líder do campeonato com 6 pontos. O Madureira vai jogar amanhã contra o Flamengo.
pode perder pontos aí, né? Vai jogar contra um grande, mas há a possibilidade também, né? De repente um empate, uma vitória. Nesse início a gente sabe que os pequenos têm que aproveitar, né? Essas 4 rodadas sem o grupo principal dos 4 grandes. O Botafogo já venceu na rodada, venceu ontem a Portuguesa por 2-0 no Newton Santos, já está em terceiro ali. O Boa Vista está em quarto com 3 pontos, já perdeu na rodada, então pode ser ultrapassado. A Portuguesa, que já perdeu, está em quinto. Nova Iguaçu está em sexto, vai jogar, está jogando agora, para falar a verdade, está 0-0 contra o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa que tem 2 pontos também, então pode passar aí, né? A Portuguesa, Boa Vista, Botafogo, a própria Madureira, uma vitória de um dos dois. O Vasco só joga amanhã, né? Está com 1 ponto, o Fluminense também está com 1 ponto, Flamengo não tem nenhum, Bangu também não tem nenhum, e Volta Redonda também é o último colocado, né? Com 0 pontos. Então o campeonato pode ficar complicado, porque uma derrota hoje do Fluminense já deixa o Fluminense com 2 rodadas, 1 em ponto, e depois, quando o time pegar na 5ª rodada, que ainda vai engrenar, né? Vão faltar aí quantas rodadas? São 11. São 11 rodadas. Pegar a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 7 rodadas, né? Contando com a 5ª. Só que dessas 7, 3, né, do final lá são clássicos. Então a gente conta aí que são 4 jogos, 5 jogos aí tendo que ganhar, né? O ano passado o Fluminense começou bem o campeonato com o Marcão, né? Deixou o time apto e pronto para o Fernando Diniz, naquele período ali antes da Recopa. O Fluminense que depois não soube aproveitar, né? Esperamos que esse ano os clássicos sejam diferentes dos últimos anos, né? Principalmente do ano passado, onde praticamente não, só ganhamos um, né? Só ganhamos um, empatamos poucos e perdemos muitos, né? E isso tem que mudar, né? A gente não pode, mesmo tendo 3 clássicos lá para o final do campeonato, a gente não pode achar que nos 3 nós vamos perder. Então, esse é o time do Fluminense, do Volta Redonda, para mais tarde, né, 9h30 da noite, o estádio Raulino da Oliveira. E agora a gente vai falar sobre a arbitragem da partida. E a arbitragem vai ficar por conta de Alex Gomes Stefano, né, um árbitro que apitou 5 jogos do Fluminense, 2 derrotas, né, foram uma vitória em cima da Madureira, uma derrota, uma vitória do Bangu, uma derrota. E ele apitou alguns jogos também de Campeonato Brasileiro, Série B, Série C. É um árbitro que não é tão conhecido assim no meio, né? A gente não lembra muito dele, eu particularmente não lembro. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi em 2022, a derrota de 1-0 para o Bangu na primeira rodada do Campeonato Carioca. E esperamos que faça uma boa arbitragem, né? Temos VAR agora nos jogos contra os pequenos no Campeonato Carioca. Tá bem, né? Que a gente pode tentar diminuir os erros, se bem que falar de arbitragem é uma coisa que eu venho falando desde o ano passado, que eu não gosto muito de comentar, tentar falar mal, mas tá difícil. A arbitragem do Brasil tá muito ruim. Não tivemos muito problema no primeiro jogo. Acho que nesse início do campeonato não tivemos problemas, ainda bem, né? Esperamos não tê-los, né? Para o restante do campeonato, principalmente quando o campeonato afunilar, ficar mais importante ali, chegando à decisão, que os árbitros possam agir de forma correta, o VAR também. Esperamos uma boa arbitragem, né, uma boa vitória do Fluminense hoje. E é isso aí, pré-jogo, Fluminense, Volta Redonda, Fluminense, né? Eu falo Fluminense, Volta Redonda, mas é no campo do Volta Redonda, mando de campo do Volta Redonda, uma vitória hoje do Fluminense para começar o campeonato, né, da melhor forma possível, com esses reforços, né, meio reforços, né, porque reforço mesmo é o Freitas aí que tá vindo aí, né, o primeiro contato dele aí com o elenco, com o grupo, e vai ter com a torcida também lá no estádio Raulino de Oliveira. Grande abraço, depois voltamos aí no pós-jogo aí de Fluminense Volta Redonda. Você que chegou até aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, ajuda muito a crescer o canal, inscreva-se, né? Vamos chegar à meta primeira dos 1.000 inscritos.